Bíblia de vocês em Atos, capítulo 2. Mas antes de ler o texto, não posso deixar de agradecer ao pastor pelo convite. Deus abençoe, pastor, seu ministério, tua esposa, a família pastoral. Que esse equipamento seja constante. Glória a Deus. Amém? Creio que o Senhor tem coisas diferentes para vocês. Amém. Também agradecer aos irmãos da igreja. É uma igreja que a gente tem um lugar que a gente vai, parece que a gente sente à vontade, né? Mas é o Espírito Santo que faz isso. Glória. É verdade. Eu creio. A gente entra aqui, parece que a gente está numa família, é o Espírito mesmo que faz. A gente nem se conhece, mas parece assim que a gente tem anos de convivência, né? É o Espírito que faz isso. Posso deixar de agradecer ao meu irmão Silvio, que tem sido um canal de Deus aqui no Japão para mim. Eu vejo como o Espírito Santo atua na sua vida, meu irmão. Glória a Deus. Eu lembro quando eu cheguei lá na igreja em Osaka, esse servo de Deus aqui me recebeu já com um sorriso gigante. Vem, fica aqui comigo, vem, vamos junto. Te agradeço, meu irmão, que Deus abençoe a tua vida. É visível o fruto do Espírito na tua vida, amém? Glória. Agradecer os irmãos também que sempre me recebem com muito carinho aqui nessa igreja, aleluia. Queria trazer um abraço do meu pastor lá no Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus. Ele fala, manda um abraço para os irmãos de lá, para os irmãos em Cristo. E que você coloque uma palavra eficaz e viva. Fala assim para mim, amém? Amém. Mas vamos lá. Vamos ler a partir do verso 1. Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medas, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígida, da Panflia, do Egito, das regiões da Líbia, nas intermediações de Cirene e romanos. Tanto os judeus como os prosélitos cretenses e árabes, olha como os judeus estavam dispersos em tantos lugares nesse período. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntaram aos outros: o que será que é isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados, zombando. Então Pedro se levantou junto aos 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Esse aqui é o mesmo Pedro, pregando para a multidão. Pedro que negou Jesus. Olha a autoridade que ele tem depois de receber o Espírito. E aconteceram nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Aleluia. E profetizarão, mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue de fogo e nuvens de fumaça.
o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Somente até aí. Aleluia. Pode se assentar. Pode manter a sua Bíblia aberta para ir conferindo o texto e anotando se desejar. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, esse texto que a gente acabou de ler, que é o tema do aniversário da igreja, e todos foram cheios do Espírito Santo, é o tema que ocorre no dia de Pentecostes. E é muito interessante que o dia de Pentecostes, no calendário judaico, ele é comemorado 50 dias depois da nossa Páscoa cristã. 50 dias depois, e aí eu estava pensando que a Páscoa, que a gente comemora lá no Brasil, foi comemorada dia 20 de abril, né? Então a gente está quase mais ou menos no dia de Pentecostes hoje. Interessante isso, né? Não acredito que seja coincidência, mas a gente hoje está próximo de comemorar o dia do Pentecostes da igreja cristã. E esse momento aqui de Pentecostes é um momento onde está acontecendo a realização de uma profecia. Os discípulos acabaram de ver Jesus ressurreto, ressuscitado, ir para o céu. E nesse momento aqui de Pentecostes, está ocorrendo o cumprimento de uma profecia que Jesus tinha dito para eles. Uma profecia que está lá em Lucas. Está lá em Lucas capítulo 24, verso 49. Olha o que Jesus fala para eles, o cumprimento de uma profecia que iria ocorrer. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecerá, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse momento do Pentecostes, onde os discípulos passam por essa situação narrada aqui, aonde eles estão recebendo a autoridade, o poder do Espírito, o enchimento do Espírito, é o cumprimento de uma profecia, no momento de uma festa judaica que estava ocorrendo. Porque, como a gente leu aqui no texto, existiam povos de muitas nações aqui. Árabes, cretenses, elamitas, povos de diferentes locais. Era muito comum naquele período os judeus que estavam vivendo em diferentes regiões fora de Jerusalém, em algumas festas específicas, retornarem a Jerusalém para agradecer os grandes feitos que Deus tinha feito pelo povo, agradecer a provisão. Não é, portanto, que a Bíblia lá em Deuteronômio vai narrar uma série de festas aonde o povo retornava, judeus de diferentes partes do mundo retornavam a Jerusalém para agradecer os benefícios que Deus tinha feito. A própria Bíblia vai narrar que a família de Jesus, em um momento, foi numa dessas festas e esqueceu Jesus lá na festa. Então, nesse momento de Pentecostes, que é o momento do cumprimento da profecia, do enchimento do Espírito Santo na vida dos discípulos, está ocorrendo uma festa judaica. Uma festa que lá no Antigo Testamento é conhecido como Festa dos Tabernáculos. É um momento muito propício para que todos vejam o poder do Espírito Santo. Um momento muito propício para que todos vejam o poder do Espírito Santo na vida daqueles que estão professando a fé em Cristo Jesus. E isso é a primeira coisa que precisamos entender. Nós fomos chamados para ser uma testemunha eficaz de Cristo. É verdade. Não fomos chamados para ser uma testemunha qualquer, mas uma testemunha eficaz de Cristo. E para ser uma testemunha eficaz de Cristo, esse poder, essa unção, esse enchimento do Espírito é necessário. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, o que temos visto é deixando essa chama apagar, deixando essa chama de lado. A verdade é que o ministério do Espírito Santo, ele não tem sido muito bem compreendido nos dias atuais. Alguns não entendem, parece que alguns acham que o Espírito Santo é um poder místico. Não.
O Espírito Santo, a primeira coisa que precisamos entender sobre o Espírito Santo é que ele é Deus. É verdade. O Espírito Santo, ele faz parte da trindade do Deus. Nós servimos um Deus único, mas ao mesmo tempo ele se divide em três. Ele se divide no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E a Bíblia deixa claro que cada um desses componentes, cada um desses elementos da trindade tem o seu ministério específico. É muito interessante que um cientista cristão certa vez dizendo, porque as pessoas às vezes têm dificuldade de aceitar a trindade, de aceitar que o nosso Deus se divide em Pai, Filho e Espírito Santo. Um cientista cristão disse certa vez, olha o mundo que Deus criou. Em várias coisas no mundo você vai ver três. Como é que você mede um comprimento? Largura, altura e profundidade, né? Como é que você conta o tempo? Passado, presente e o quê? Futuro. O mundo que a gente vive dá sinais da criação de que o nosso Deus, ele é trino, ele se divide em três. E cada um desses três tem o quê? Tem a sua função. Por isso, meus irmãos e irmãs, servimos a um Deus trino, assim como nos esforçamos para conhecer o ministério do Filho Jesus Cristo, o ministério do Deus Pai, precisamos também conhecer o ministério do Deus Espírito Santo. É verdade. A Bíblia vai em vários momentos mostrar que o Espírito Santo é Deus. Aqui em Atos, por exemplo, uma história que é muito conhecida, que é quando um casal chamado Ananias e Safira está ofertando. Talvez você conheça essa história, você sabe que eles estavam tentando enganar sobre as ofertas que eles estavam dando. E aí Pedro diz para esse casal, por que você decidiu enganar a Deus? E aí em outro momento, Pedro mesmo diz para esse casal, por que você decidiu enganar o Espírito Santo de Deus? Meus irmãos e irmãs, a primeira coisa que eu estou tentando aqui passar é que precisamos nos esforçar para conhecer o ministério da trindade do Espírito Santo. É verdade. O Espírito Santo, como Jesus disse aqui, lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49, ele é uma promessa de um poder que Jesus iria colocar em nossas vidas. E sem o Espírito Santo o que ele é? Às vezes a gente acha que o Espírito Santo é um fogo. Sim, a verdade é que essa simbologia de mostrar que o Espírito Santo é o fogo é para mostrar que o Espírito Santo ele se faz presente em nosso meio. Por quê? Porque no Antigo Testamento, quando Moisés estava guiando o povo no deserto, para mostrar que a presença de Deus estava ali, o que tinha? Tinha uma chama que seguia o povo 24 horas, para saber que Deus estava ali seguindo o povo durante a jornada do deserto, tinha uma chama ali. E esse Espírito Santo hoje, ele é a nossa chama. Ele é aquela voz que quando você talvez esteja num momento de dúvida da sua fé, ele fala com você, não tenha dúvida, não tenha medo. Ele é aquela voz de quando você acorda naquele dia e não quer vir à igreja, ele te constrange e fala, você vai. Ele é aquela voz de que quando você talvez esteja no momento ali querendo pecar, ele fala, meu filho, eu já te resgatei. Eita glória! Você vive pelo Espírito, não pela carne. Aleluia! Aleluia, Jesus. Meus irmãos e irmãs, o ministério do Espírito Santo é tão forte na vida do crente, que apóstolo Paulo dizendo certa vez que a gente é tão fraco, que precisa do Espírito Santo para interceder por nós em oração. Apóstolo Paulo fala que nós, olha a nossa fraqueza, nós somos tão fracos, que não sabemos orar como convém. E aí, Jesus ele envia esse ministério do Espírito Santo porque ele sabe que a gente precisa disso. Meu Deus. Quando você não sabe orar, e às vezes você talvez até orou coisas erradas, aquela oração que você está fazendo, o Espírito Santo converte de outra forma para Deus. Esse é o ministério do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, Jesus. A verdade é que o Espírito Santo para nós pentecostal, quando ele vem em nossas vidas,
como uma presença, a gente sente coisas no nosso físico. É verdade. Sente um fogo, talvez, um arder na nossa espinha. É uma realidade, porque nós somos feitos de carne, alma e espírito. E se o Espírito Santo habita dentro de nós, porque o apóstolo Paulo também diz, nós somos vasos de barro, mas carregam um grande tesouro. Que tesouro é esse? É a presença do Espírito. Aleluia, Nós Jesus. somos vasos de barro, mas carregamos um grande tesouro. Que tesouro é esse? A presença do Espírito. Aleluia. Glórias a Deus. E quando esse Espírito habita dentro de nós, Ai, Jesus. a verdade é que às vezes o nosso físico sente isso. Desse jeito. Um tremor nas pernas, Aleluia. um fogo, Aleluia. uma alegria diferente. É verdade. Precisamos nos esforçar, meus irmãos e irmãs, em entender a doutrina do Espírito Santo. Ele é real. Ele é aquele que fala, que convence o homem que Jesus morreu por cada um aqui. Não menospreze a presença do Espírito. E quando a gente lê esse texto, a gente vai ver a ação do Espírito aqui no meio de Pedro, no meio dos discípulos. Mas talvez a sua pergunta inicial, antes de entrar nas aplicações do texto, é a seguinte: como é que eu faço? Eu quero conhecer mais do Espírito, eu quero entender mais do Espírito, eu quero sentir esse fogo que todo mundo fala, eu quero ser batizado, eu quero falar em línguas, eu quero ter dons. A pergunta talvez é essa: como a gente faz isso? Se você ler aqui o capítulo 1 de Atos, você vai entender como isso é feito. O capítulo 1 de Atos vai narrar o momento da ascensão de Jesus para os céus. Logo depois, lá em Atos capítulo 1, verso 14, olha o que os discípulos estavam fazendo em momento anterior a serem cheios pelo Espírito Santo. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Meus irmãos e irmãs, conhecer o Espírito Santo, algo que tem que ser feito anteriormente, é exatamente isso aqui: perseverar em oração. A verdade é que se hoje vemos a chama indo se apagar do Espírito Santo, é só a gente olhar quanto nível as pessoas estão orando. Meu Deus. Se quisermos conhecer mais sobre o Espírito Santo, sentir mais o Espírito Santo, precisamos nos empenhar mais em oração. E oração, se empenhar mais em oração, é tempo orando, é tempo falando com Cristo, é tempo pedindo a Ele o que? Me revela, Senhor, as coisas da Bíblia, as coisas do céu. Aleluia. Quanto mais oramos, Glória a Deus. mais o Espírito Santo se faz presente em nossa Glórias a vida. Deus. Aleluia. É muito interessante que quando você olha a Bíblia, a história bíblica, você vai ver a conversão de homens como o apóstolo Paulo. E ele primeiro conheceu Jesus. Mas logo em seguida, ele foi até um homem chamado Ananias que ensinou para ele a doutrina do Espírito Santo, e naquele momento Paulo começou a orar. Logo depois que ele começou a orar, ele foi batizado no Espírito Santo. Meu Deus. E quando a gente olha histórias fora da Bíblia, é exatamente assim que funciona. As pessoas conhecem Jesus, as pessoas ouvem uma mensagem e acreditam que necessitam de Jesus como seu único e suficiente Salvador. E só isso já é obra do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz isso. Oh, glória. Mas em outro momento, precisamos orar, perseverar em oração. E quando isso vem, muitos são tomados por uma autoridade, um poder diferente. Aleluia. É muito interessante que quando a gente vai olhar a história da igreja no mundo, a gente vai ver avivamentos que ocorreram ao longo dos tempos. E todos esses avivamentos tiveram muita oração. Muita oração. Um avivamento muito famoso na história da igreja aconteceu aqui muito perto, na Coreia. Famoso pelas suas reuniões de oração que duram horas, horas e horas. Durante a Primeira Guerra Mundial,
a Inglaterra chamou, ao invés de alistar mais homens no exército, a rainha da Inglaterra pediu para que pessoas se reuniam para orar. Porque ela falava, eu tenho mais medo de crente orando do que de bombas. E quando a gente olha a história da igreja, eu não estou falando só da igreja antiga, eu mesmo do Brasil, já passei por esse momento de pessoas estarem orando pelo nosso ministério e nós vemos mais conversões, a gente vê mais pessoas se derramando, pessoas mais entendendo que precisam de Cristo. A verdade é que se queremos conhecer esse enchimento do Espírito, algo que precisa ser feito de forma intensa é orar. Oração, se quer conhecer mais do Espírito. Mas, quais os benefícios desse enchimento do Espírito? A primeira coisa que precisamos entender antes de entrar nas aplicações também, é que existe um convite bíblico para que esse enchimento seja constante. Precisamos sempre avaliar como está a nossa relação com o Espírito Santo. E esse tema da festa foi muito conveniente, porque precisamos sim, constantemente avaliar como está a nossa relação com o Espírito Santo. Aleluia. Apóstolo Paulo fala, sejam cheios do Espírito Santo. Em cheios é algo constante, devemos sempre fazer ser cheio. Não é estar metade do copo, não é estar 10%, é cheio. Eita glória! Mas, quando esse Espírito Santo vem, quando o Espírito Santo vem em nossa vida, coisas ocorrem. E ao ler esse texto, a gente vai ver que o que está ocorrendo aqui? É um ministério do Espírito Santo. Primeira coisa que nós vamos ver é que o Espírito Santo, um dos ministérios dele é que ele é o capacitador. Nós precisamos do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, porque ele tem o ministério da capacitação. Quando você vai olhar aqui, você vai ver um homem. Todos conhecem um pouco a história de Pedro. As pessoas dizem que ele não era um homem muito letrado. Ele tinha muito pouca instrução. Mas esse homem, ele prega, e nesse texto aqui ele está pregando, e 3.000 homens vão se converter, 3.000 almas se convertem. Não é pelo poder dele, não é pela sabedoria dele, mas foi pela capacitação do Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo, quando vem na vida do crente, ele é um capacitador. Eu creio. É aquele que faz você lembrar das escrituras que você leu. É aquele que te tira o medo. Um dos ministérios do Espírito Santo é ser capacitador. Oh, aleluia, Jesus. Pedro, conhecendo um pouco, talvez, das Escrituras, ele aqui lembrou da profecia de Joel, que ele leu em algum momento da vida dele, e ele repetiu isso aqui. Agora, sabe o que me chama a atenção, pastor? Irmãos, irmãs? É que a gente acha que essa capacitação do Espírito a gente quer colocar numa caixa. A gente acha que a capacitação do Espírito só serve aqui para dentro da igreja, só serve para fazer as coisas aqui dentro da igreja. Enquanto Jesus, ele disse, o Espírito sopra onde ele quer. Eita glória! O Espírito sopra onde ele quer. Ele vai onde ele quer, porque a característica do Espírito Santo, uma das coisas que a gente fala que ele é o vento. Ele vai onde quer, você segura vento. Você segura a água. Ele flui aonde ele quer. E por isso essa capacitação pode ser em qualquer lugar. Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua vida para lidar com a relação com a sua esposa, com seu marido, com seus irmãos. Fala a Deus! Aleluia! O Espírito Santo, meus irmãos, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ajudava homens, dava sabedoria para homens construir a arca. A Arca da Aliança foi construída não foi capacitação humana, não. O Espírito Santo desceu sobre aquele povo e aí ensinou a eles o que deveria fazer. A minha história aqui no Japão é muito interessante. Eu vim para cá para trabalhar na Universidade Metropolitana de Osaka. Abrindo meu coração de forma muito honesta. Eu sou professor de física. E eu vejo às vezes que eu faço coisa no meu trabalho
que não é minha compreensão humana. Meu Deus. Eu fico pensando que eu estou dando aula na Universidade de Osaka em inglês e meu inglês é igual ao do Joel Santana. E as pessoas entendem. Por quê? Eu vejo a ação do Espírito Santo na minha vida, no meu trabalho. A gente não pode minimizar que o Espírito Santo vai agir só aqui na igreja, mas ele pode agir no teu trabalho, com você, te dando uma sabedoria para fazer uma coisa diferente, te dando uma ideia para você abrir um negócio, para conduzir uma ideia. Aleluia! Esse é o Espírito Santo. É verdade. A gente é que quer colocar ele na caixa. O Espírito Santo é o capacitador. Você quer capacitação? Eu recebo, em nome de Jesus. Uma capacitação gratuita. Aleluia! É Ele. É Ele. Mas outra coisa que a gente vê aqui, outro ministério do Espírito Santo que eu já comentei, é a coragem. A gente vai ver que Pedro, a história de Pedro é o Pedro que negou Jesus. É o Pedro que tinha medo, negou Jesus porque estava com medo de ser morto. Mesmo ele tendo andado 3 anos com Jesus, tendo sido aquele discípulo que disse: eu sei que o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando foi lá no momento da crucificação, que queriam prender Jesus, ele falou: eu não conheço esse Jesus não. Meu Deus. Aí depois o homem fala assim com ele: olha, mas eu vi você andando com Jesus. Eu andei com Jesus? Meu Deus. É você sim, você fala igual esse Nazareno. Eu não conheço esse não, vocês estão se enganando. O homem andou com Jesus e tinha medo. Agora, esse mesmo Pedro que negou Jesus, depois de ser cheio do Espírito Santo, ele se levanta em autoridade e começa a pregar a palavra de Deus de forma sem medo do que iria acontecer. Glória a Deus. Esse mesmo Pedro lá no capítulo 4, esse mesmo Pedro que teve medo de Jesus, de falar que era seguidor de Jesus no capítulo 4, ele cura um homem através do dom da cura. E as pessoas perguntam: foi através de quem você curou esse homem? Ele fala: através de Cristo Jesus. Oh, glória. Glórias a Deus. Em outro momento, esse mesmo Pedro leva chibatadas e ele sai rindo, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glórias a Deus. Você imagina um homem receber chibatadas e ficar rindo? Ele ficou rindo porque ele sabia que ele estava sofrendo por Jesus Cristo. O Espírito Santo dá uma coragem. Eu tenho certeza que talvez não, tenho certeza que todo mundo aqui já experimentou uma coragem diferente, que você olha e fala: isso não é minha. É verdade. Isso não é minha. Uma coragem diferente de fazer algo que você nem imaginava. É o Espírito Santo. Eu creio. Esse mesmo Pedro, ele tinha tanta coragem depois desse enchimento, que a história vai contar que quando ele estava para ser morto, ele também foi crucificado. E ele disse assim: queriam crucificar ele igual Jesus, semelhante, a cabeça para o alto. Ele fala assim: não, eu não mereço ser crucificado como Jesus. Me crucifica de cabeça para baixo. Isso é uma coragem do Espírito. Às vezes precisamos de coragem para quê? Para perdoar. Meu Deus. Às vezes precisamos de coragem para abrir nosso coração. Isso é capacitação do Espírito. É verdade. Coragem. Não tenha medo. É o Espírito Santo. Se Deus já está falando com você que você precisa de coragem para perdoar, de coragem para abrir seu coração, é o Espírito Santo trabalhando em tua vida. Eu creio. Quando olhamos o ministério do Espírito Santo, outra coisa que aprendemos aqui de forma muito clara é que o Espírito Santo, ele traz o dom, ele traz as promessas dos dons na vida do crente. A verdade é que esses dons, às vezes, não são muito bem entendidos na vida do crente. Alguns criticam por não entender as doutrinas dos dons. Mas lá em Coríntios vai descrever que dons são esses. São os dons de falar em língua, os dons da profecia, os dons de cura, os dons de sabedoria, de interpretação.
Meus irmãos, irmãs, eu conheço pessoas muito inteligentes que estudam a Bíblia o tempo todo. Pessoas que falam idiomas, que falam hebraico, que falam grego, que falam... E eu não consigo... E quando eles começam a falar, eu não consigo ouvir. Porque eles não têm a sabedoria para passar os ensinamentos que estão aqui. E às vezes pessoa com tão pouca instrução me passa coisas muito profundas do que estão aqui. É um dom isso. Expor as escrituras de forma eficaz, entender, é um dom. É verdade. Isso é o Espírito Santo que faz. Dons. Um dom que fica muito claro aqui é o dom de falar em línguas, é o dom das línguas. Que aqui dá para entender que esse dom é as pessoas entendendo o que os discípulos estavam falando na língua original deles. É verdade. Esse dom de falar em línguas ele é muito mal interpretado às vezes. Mas apóstolo Paulo lá em Coríntios ele fala que esse dom de línguas é um revestimento de poder pessoal. Quando estamos numa busca intensa para o pentecostal, quando ele está numa busca intensa em oração, jejum, normalmente esse dom vai se manifestar. Se você necessita na sua vida de um revestimento de poder e está em oração, em busca, em jejum, leitura, esse dom vai se manifestar. Em grande parte, quem crê, ele se manifesta. É muito interessante que as pessoas criticam muito esses dons, mas eu aprendi uma coisa, que eu não me preocupo mais se alguém está falando em línguas na igreja. Na verdade, a gente tem que ter preocupações com o mau uso da língua. Apóstolo Paulo escrevendo sobre isso, ele disse lá em Efésios, olha só, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo, do qual estáis selado para o dia da redenção. Aleluia. Nós devemos estar preocupados com o mau uso da boca. É verdade. Deixa as pessoas falar em língua, gente. Deixa os homens falar em língua. Apóstolo Paulo escrevendo que falar em línguas é sinal para os não crentes. Você tem ideia que talvez você falou em língua e alguém que nem estava ali café balançando começou a acreditar mais? É verdade. Os dons são para a edificação da igreja. Jesus, no ministério do Espírito Santo, derramou os dons porque ele sabe que a igreja precisa dos dons para edificação. É verdade. E talvez Deus ele queira usar alguém aqui como um instrumento de edificação para a igreja, a gente nem Oh, sabe. glória, eu creio. É só você abrir seu coração. Aleluia. Nós somos pedras nessa igreja, sendo construída na base rochosa que é Cristo. Aleluia. Glórias a Aleluia. Deus. É só você abrir seu coração. Jesus. Aleluia. Mas é muito claro uma coisa aqui nesse texto, se você ler ele todo. O enchimento do Espírito Santo, ele tem como objetivo central, como eu falei, nós sermos testemunhas eficazes de Cristo na terra. E acima de tudo, estarmos cientes de que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Oh, Glória a Deus. Aleluia. Porque a realidade é, reconhecer isso não é obra humana. Reconhecer isso não é algo natural, não é para o homem natural. Reconhecer a graça de Cristo não é para o homem natural. Reconhecer o amor de Cristo em nossas vidas não é obra da nossa inteligência humana, não é. Nós precisamos desse enchimento constante do Espírito para fazer lembrar do que Jesus libertou a gente. O que Jesus fez por cada um aqui. E Pedro, ele entendeu muito bem isso. E isso se intensificou. Quando a gente vai ler, é muito interessante esse livro de Atos. Se você começar a ler esse livro de Atos, você vai ver que no capítulo 1, aonde a promessa do Espírito Santo ainda não tinha se cumprido,
Os discípulos não fazem quase nada, pastor. É verdade. Os discípulos só estavam orando. Depois que ele tem esse enchimento do Espírito, a partir do capítulo 2, você vai começar a ver viagem missionária, você vai começar a ver cura, você vai começar a ver implementação de igreja, você vai começar a ver pessoas se convertendo a Cristo, você vai começar homens como Paulo e Silas cantando na prisão e a terra tremendo. Tudo vai acontecer depois do enchimento do Espírito Santo. Eita glória! Mas, acima de tudo, nós vamos ver toda vez eles falando: seja salvo em nome de Jesus. Aleluia! Apóstolo Pedro, certa vez, encontrou um homem que tinha uma deficiência. E esse homem estava pedindo esmola. E ele fala assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Glória! Precisamos desse enchimento para entender o que Cristo fez. E esse discípulo Pedro entendeu. Esse discípulo Pedro entendeu a graça de Cristo na vida dele. E se intensificou depois do Espírito Santo. Esse homem, depois que ele negou Jesus, ele estava voltando para a terra natal dele, achando que estava tudo acabado. Esse homem achando que ele teria que recomeçar a vida dele como um simples pescador novamente, começando de baixo. Porque ele falou: eu neguei Jesus, eu andei com ele, mas eu neguei Jesus. Mas Jesus depois ressuscita no terceiro dia e começa a encontrar alguns discípulos. Aí ele aparece para Maria Madalena, depois ele aparece para Tomé, que dizem que não estava acreditando que Jesus ressuscitou. Mas apóstolo Pedro até então talvez estava pensando: ele nem vai querer falar comigo, ele sabe que eu neguei ele. Mas houve um momento que Jesus chega para ele: Pedro, vamos ali conversar um pouco, eu e você? Pedro, você me ama, Pedro? Pedro fala para ele: Senhor, te amo, Senhor. Pedro, você me ama, Senhor? Senhor, te amo, Senhor. E na terceira vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Ele fala: Senhor, tu sabes de tudo. É interessante que na resposta, Jesus entregou uma coisa muito importante para Pedro. Ele falou: cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. O homem que negou Jesus, ele teve uma graça tamanha na vida dele, que Jesus decidiu entregar para ele ovelhas, alma para ele guiar para o Espírito. E é exatamente isso. O que é mais valioso para Cristo? Me diga. É almas, é você. Aleluia! E Jesus, o homem que negou ele, disse: cuida das minhas ovelhas, Pedro. Quando estamos cheios do Espírito Santo, essa graça constrange a gente. É verdade. O ministério do Espírito Santo é exatamente para fazer a gente, uma das coisas que ele faz é exatamente fazer a gente lembrar do que Jesus libertou a gente, do que ele tem dado pra gente. Oh, glória a Deus. Para pensar, irmãos e irmãs. Talvez você tenha uma história de lembrar de onde Jesus te tirou. É verdade. E é interessante que o Espírito Santo faz a gente lembrar. Mas diferente de Satanás, ele não acusa a gente. Ele faz a gente lembrar só para colocar a gente no eixo. Olha, você quer voltar lá para o Egito? O Egito é lugar de ruindade, lugar que você sofreu. Verdade. O amor de Cristo constrange a nossa vida. E precisamos desse enchimento do Espírito. Não negue o ministério do Espírito Santo. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.